Olá, seja bem-vindo ao canal do GETAP no YouTube, o nosso grupo de estudo teológico e apoio ao professor. A paz do Senhor Jesus Cristo, mais uma aula do terceiro trimestre das lições bíblicas da CPAD, lição de número 7, do dia 14 de agosto de 2016. A pré-aula do Evangelho no mundo acadêmico e político. É muito interessante essa aula, é algo muito atual para todos nós e sabemos que existe uma grande necessidade da igreja envolver-se e comprometer-se com a evangelização acadêmica. O texto áureo vai nos dizer assim: a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Está na carta que o apóstolo Paulo escreveu, 1 aos Coríntios, capítulo 2, versículos 4 e 5. Nós entendemos aqui o seguinte: o apóstolo Paulo, ele não estava negligenciando o estudo das Escrituras, nem a busca do aperfeiçoamento na arte da pregação. O que o apóstolo Paulo está nos ensinando, na verdade, é que a obra é de Deus, a obra é do Senhor, e é o Espírito Santo quem abençoa o pregador, assim como ele mesmo, esse mesmo Espírito, é quem opera na audiência para aplicar as verdades bíblicas em seu coração. Quer dizer, aquele ouvinte que está ouvindo a mensagem, o próprio Espírito Santo está atuando para que ele receba então esta mensagem. A confiança do apóstolo Paulo é que ele, como pregador, não dependia da capacidade intelectual ou retórica que ele possuía para ministrar o Evangelho, para pregar o Evangelho, como ocorria com comunicadores, filósofos e gregos. Ele dependia sim do poder do Espírito Santo para ministrar o Evangelho. É por esta razão que ele fala aqui na primeira carta, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, a respeito de não se apoiar em sabedoria de homens. O que ele estava querendo dizer é que é necessário ter conhecimento, mas que precisamos ter como base, sim, o Evangelho e depender inteiramente do Espírito Santo de Deus. A verdade prática nos diz assim: somente o Evangelho de Cristo, no poder do Espírito Santo, para destruir as fortalezas e a resistência do universo acadêmico e do mundo político. Então veja bem, somente o poder de Deus, somente o Evangelho de Cristo para abrir portas para a evangelização, destruindo fortalezas demoníacas que estão aí por todo lado tentando impedir o crescimento do Evangelho e a evangelização. Então o poder de Deus é poder para transformar, para destruir fortalezas e abrir caminhos para a evangelização. A leitura bíblica em classe da nossa lição está em Daniel, capítulo 2, versículos 24 ao versículo de número 28. Indo para a introdução do nosso comentário da nossa lição, nós vamos ver que a evangelização como missão da igreja precisa priorizar, sim, a área acadêmica, a área de ensino, tanto da escola, tanto da universidade. Precisamos abranger todas as áreas do ensino. Veja bem, que muitas vezes o ambiente acadêmico, ele é hostil ao Evangelho, ao mesmo tempo que é carente do Evangelho. É interessante nós observarmos aí que ainda que eles necessitem, muitas vezes são hostis, e é preciso então que o Evangelho seja levado de qualquer forma, de qualquer maneira, a essas pessoas que necessitam, são carentes do ensino da Palavra de Deus. Ali, na área acadêmica, estão os futuros ensinadores, legisladores
e doutores da sociedade. E nós precisamos estar preparados e também estar preparando pessoas para este grande desafio que é ser testemunha no meio acadêmico. Aqui entra então o trabalho do professor da escola bíblica dominical. Esse professor, eu e você, precisamos estar conscientes dessa necessidade e ensinar e estar instruindo nossos alunos para que eles, na área acadêmica ou na escola, onde quer que eles estejam, eles precisam ser testemunhas vivas do Evangelho de Jesus Cristo. Daniel e seus companheiros, eles foram destaque em todas as áreas no meio acadêmico, político e também na área do serviço público. Eu e você precisamos tomar como exemplo a vida de Daniel e dos seus amigos e também levar o Evangelho de Cristo sem temor a todas as classes da sociedade. É bem verdade que muitas vezes nós sentimos receosos e temerosos em falar o Evangelho, mas é necessário nós entendermos que existe diversas maneiras de levar o Evangelho, e uma delas é levar o Evangelho através do nosso testemunho pessoal. O nosso modo de viver pode influenciar muitas pessoas a aceitarem o Evangelho de Jesus Cristo. Indo então para o primeiro tópico da nossa lição, Daniel na Universidade de Babilônia, e aí está subdividido em 3 subtópicos que vão nos dizer assim: uma vida testemunhal, uma carreira acadêmica testemunhal e uma carreira testemunhal. Observe então que vem falando a respeito do testemunho de cada um de nós. Nós vemos que a base aqui, o pano de fundo desta lição é a vida então de Daniel e seus amigos na Babilônia. Então nós precisamos entender que o comentarista está utilizando essa passagem bíblica, mas nos remetendo à atualidade, nos levando dentro da área universidade, da área acadêmica, dentro da área política, dentro do trabalho, do nosso trabalho, do serviço que nós prestamos à comunidade, e levar então o Evangelho de Jesus Cristo. Esse pano de fundo aí é muito importante. Eu quero começar aqui o primeiro tópico, levando você um pouco a saber a respeito da Babilônia. Então Babilônia era uma cidade-estado, um centro político, militar e cultural grandíssimo naquela época. Uma cidade que hoje nós poderíamos comparar com Nova York. Uma cidade que é conhecida mundialmente por tudo que ela representa, por tudo que ela ensina e por tudo que ela leva as pessoas lá a buscarem e a conhecer. Nós vemos que na época então, Babilônia era conhecida pela sua segurança, uma cidade de segurança máxima, podemos dizer, para aquela época. Era muito difícil alguém adentrar aquela cidade sem permissão. Existiam 2 grandes muros que impediam a entrada das pessoas, além de um fosso de água muito grande também e profundo, que impedia que as pessoas então adentrassem. Então era uma cidade de segurança máxima. Nós vamos ver também que Babilônia, no curso da sua trajetória, nós vemos o rei Hammurabi na Babilônia. A ele deveu-se então o código chamado Código de Hammurabi, um conjunto de leis escritas da Mesopotâmia, datado do século XVIII, baseado então na lei do talião, qual era essa lei? A lei do olho por olho e dente por dente. Não foi feita uma compilagem, não foi pego integralmente essa lei do talião, mas foi usada como base. E nós podemos ver que dessa forma Hammurabi tornou-se conhecido mundialmente naquela época e até mesmo nos dias atuais. Veja bem que após o período então sob o domínio dos assírios, dos caldeus, eles conseguem tomar a Babilônia e surge então um período neo-babilônico, sob o comando de Nabucodonosor. Veja bem que Nabucodonosor, ele leva a Babilônia a um destaque extraordinário, um crescimento grandioso, tanto culturalmente como também na área da arquitetura. A arquitetura era grandemente desenvolvida nesta época. Nós vemos neste período também surge uma das 7 grandes maravilhas da época, que é o Jardim Suspenso da Babilônia. Isso no mundo antigo. Observe bem que o Jardim da Babilônia é comentado até hoje como uma das grandes maravilhas do mundo antigo,
pela sua beleza. Então observe que nós vemos que nesse período, então Nabucodonosor consegue fazer de Babilônia um grande destaque, não só para aquela época que remonta até os dias atuais. Vamos ver então que Babilônia não era um lugar qualquer. Nesse contexto, nós vemos que Daniel é levado então cativo, e ali ele é reeducado na cultura caldeia juntamente com seus companheiros. Esse era um método utilizado por todas as nações conquistadoras. Conquistavam então uma nova nação, um novo povo. Eles tiravam daquele lugar as pessoas mais cultas, mais entendidas, e levavam para um outro lugar e reeducavam em uma nova cultura. Desta forma, então, aquele país subjugado tinha retirado do seu meio as pessoas mais inteligentes, as pessoas mais educadas, as pessoas que tinham condições de ser prósperas naquele lugar. Desta forma, então, a cultura local ela era neutralizada quando então eram tiradas as suas pessoas em potenciais mais cultas, pessoas que poderiam de certa forma agregar aquela cultura. Desta forma, essas nações eram enfraquecidas culturalmente. Nós vamos ver também que Daniel e seus amigos decidem então não se contaminar com a cultura local. O que eles estavam querendo dizer? Nós iremos preservar a nossa cultura e a nossa crença. Era isso que eles estavam querendo dizer. Nós devemos também ensinar a cada cristão da nossa igreja a manter também uma vida irrepreensível diante da sociedade. Nós precisamos dessa forma ensinar e educar os nossos alunos da escola dominical a serem testemunhas vivas do Evangelho. Observe que nós precisamos, irmãos, a cada instante estarmos ensinando, porque os nossos jovens, nossos adolescentes, eles são bombardeados constantemente pela mídia, por ensinamentos que vão levá-los a se desviar, a enfraquecer-se na fé. Então, o nosso ensino é fundamental para a nossa juventude e para os nossos adolescentes. Nenhum cristão deve se dobrar à modernidade, incluindo então os nossos alunos ou alunos de qualquer instituição de ensino. Nós precisamos, como professores, levar os irmãos a dedicar-se cada dia mais ao estudo, para que obtenham dessa forma conhecimento e reconhecimento de seus professores e colegas como bons alunos. O que nós vemos hoje é que muitas vezes alunos cristãos, eles não conseguem acompanhar demais alunos. Muitas vezes são fracos no conhecimento e desta forma não conseguem também levar o Evangelho de Cristo através do seu conhecimento, através de ser um bom aluno aonde eles estamos. Nós precisamos então ensinar para que os nossos alunos, os nossos professores sejam reconhecidos na área de ensino como bons professores e também como bons alunos. Nós precisamos ser testemunha de Cristo em todos os lugares. Assim como Daniel levou o seu Deus ao conhecimento de todas as classes sociais daquela época na Babilônia, nós também precisamos, com sabedoria, fazer o mesmo. Observe que Daniel, ele com a sua sabedoria, com muita inteligência, claro que essa sabedoria foi dada por Deus, ele consegue fazer com que aquela sociedade daquela época na Babilônia reconhecesse o seu Deus, quer dizer, um Deus único. Observamos que naquela época existiam muitos deuses, eles eram politeístas, mas Daniel, ele consegue fazer com que o Deus de Israel seja reconhecido naquele lugar. Então, nós entendemos que precisamos sim trabalhar, levar o Evangelho para dentro do meio acadêmico, para dentro das universidades. Eu posso dar um grande exemplo para vocês. Aqui próximo à cidade onde eu moro, a cidade de Maringá, existe a cidade de Umuarama, e ali alunos de uma faculdade, membros de uma igreja, eles conseguiram a autorização para evangelizar no campus.
não só conseguiram a evangelização, fazer a evangelização, como eles também conseguiram uma sala. A faculdade liberou uma sala para eles, para que no momento do intervalo, eles então convidassem pessoas ali, e os jovens cristãos, eles saem convidando as pessoas, outros jovens, para virem àquela sala, e ali eles fazem um devocional e também levam o evangelho, e existe uma área de aconselhamento pastoral. Isso é extraordinário, isso é maravilhoso, porque ao aconselhar, aquelas pessoas depois recebem visita nos seus lares e são convidadas a ir à igreja. Tudo isso dentro de um campus, de uma faculdade. Então, existe sim condições de se levar o evangelho dentro de uma faculdade, dentro de uma universidade. Eu cheguei agora, essa semana, da cidade de Assunção, no Paraguai. E ali eu fui conhecer um trabalho extraordinário que uma igreja Assembleia de Deus do Rio Grande do Sul está fazendo. Veja o que eles fizeram. Eles construíram uma república para jovens evangélicos lá do Rio Grande do Sul e de outras partes do Paraná e do Brasil que se interessarem. Então essa república tem lá um casal de pastores que vão cuidar desses 50 jovens que ficarão ali naquela república. Eles são alunos do curso de medicina, eles estão estudando e eles vão lá para evangelizar. São instruídos a levar o evangelho dentro daquela universidade. E após terminarem o curso de medicina, então eles serão enviados para países onde se necessita ajuda humanitária, estarão indo como médicos e como médicas, e ali vão estar ajudando e estarão também evangelizando. Eu achei simplesmente fantástico, grandioso esse trabalho, um pastor visionário, e nós vemos que a convenção do estado do Rio Grande do Sul está comprometida com esse trabalho. Isso é ser igreja relevante, isso é ser inteligente para levar o evangelho, e isso todos nós podemos fazer. É o que a lição de hoje está ensinando. Professor de escola dominical, essa questão aqui de Daniel é simplesmente um pano de fundo. Nós precisamos olhar para a nossa realidade, você olhar para a sua realidade, onde você está, e começar a pensar e pedir a sabedoria de Deus, para que Deus te dê ideias como essa, que você possa inserir no seu local de trabalho, na sua faculdade, e como professor de escola dominical, conte isso, leve isso adiante, isso é muito importante. O segundo tópico da nossa lição vai nos dizer assim: Deus na academia babilônica. São dois subtópicos: a crise escatológica e a resposta teológico-evangélica. O que está acontecendo aí? Deus, então, para demonstrar o seu poder e honrar também os seus servos, deu um sonho quanto ao futuro ao rei Nabucodonosor, que de nenhum dos seus sábios conseguiram interpretar. É aquela questão da estátua, né? Então veja só, nenhum dos seus sábios conseguiu interpretar aquele sonho, e ele então decreta a morte de todos os seus sábios, e ele então agora sai em busca, através dos seus subordinados, de uma pessoa que pudesse trazer a interpretação daquele sonho quanto ao futuro, um sonho escatológico. Então Daniel é chamado, e Daniel leva então a interpretação daquele sonho ao rei Nabucodonosor. Desta forma, Deus é honrado, e também Daniel e os seus amigos também são honrados. Daniel então apresenta a interpretação ao rei, levando então a todos conhecerem o poder de Deus, o poder do Deus de Israel. Hoje também nós nos deparamos com algumas situações onde nós precisamos, de maneira corajosa, falar do poder de Deus e do plano de Deus para a humanidade. Foi o que Daniel fez lá. Daniel, ele não minimizou em suas palavras, ele falou o que precisava ser falado ao rei, e o rei ouviu e entendeu, até porque Deus estava naquela situação, Deus estava naquele negócio, não era
algo da cabeça de Daniel, era algo que Deus estava fazendo e levando então aquela nação, Babilônia, reconhecer e conhecer o Deus de Israel. O terceiro tópico da nossa lição vai dizer a intervenção de Deus na política babilônica, a corrupção de Babilônia, Daniel, o incorruptível. Esses são os dois subtópicos. Observe bem, Belsassar, filho de Nabucodonosor, assume como rei e leva a nação à ruína total. O que ele faz? Ele propõe uma grande festa com os seus grandes, mais de 1.000 pessoas, os seus grandes ali estavam. Essa festa é para os deuses, e ali então eles profanam os utensílios sagrados do templo. E em seguida ele já recebe uma sentença, todos nós sabemos, aparece lá uma escrita na parede, e essa escrita na parede confundiu a cabeça de Belsassar, filho de Nabucodonosor, e ele então começa a pedir para que alguém viesse interpretar aquela escrita na parede. Ele ficou trêmulo, ele ficou sem ação. Então Daniel, já com idade avançada, foi chamado, foi buscado, porque alguém diz: existe no teu reino um profeta chamado Daniel. Então Daniel foi chamado, e ele vem e decifra aquele enigma, e ele então diz para Belsassar: o seu reino foi destruído agora, foi terminado agora com isso que você acabou de fazer. Então Daniel, ele fala com toda a sinceridade, ousadia e autoridade de Deus, decretando então para Belsassar o fim do seu reinado. O nosso comentarista, ele traz para mim e para você aqui a questão que o Brasil está vivendo hoje, uma crise nacional, e neste momento de crise, eu e você, quanto cristãos, servimos ao Deus vivo e poderoso, podemos também aproveitar esse momento de crise para levar o Evangelho, mostrar que o nosso Deus é um Deus de poder e que muda situações e que transforma vidas. Então nós podemos muito bem utilizar esse momento para falar do amor de Cristo, assim como Daniel utilizou aquele momento para decifrar aquele enigma, e ali ele falou que precisava ser falado. Daniel realmente não amenizou. Vemos então que Daniel, em todo o tempo, ele manteve a sua fé em Deus inabalável, irrepreensível. O que isso quer dizer? Daniel tinha credibilidade para falar, porque a sua vida cristã era uma vida irretocável. Eu e você, se não tivermos uma vida como a de Daniel, irretocável diante da sociedade, não vamos conseguir levar o Evangelho, porque existe uma tão grande nuvem de testemunhas que estão nos observando a cada instante, vendo a nossa vida, vendo o nosso modo de viver. Observe, então, no momento oportuno, Daniel falou da sua fé com ousadia e com poder. Ele não aceitou nenhum tipo de barganha da sua fé. Essa também é uma questão muito séria hoje. Nós precisamos estar firmados no Evangelho e na Palavra de Deus. O cristão precisa, onde estiver, quer seja na universidade, quer seja nos meios políticos, quer seja na universidade, ele precisa manter a sua fé em Deus irretocável, intocável, para que o Evangelho de Jesus Cristo não seja manchado com atitudes reprováveis pelos cristãos e também pela sociedade. É o que Daniel preservou. Mesmo antes de entrar na área acadêmica, ele e os seus companheiros decidiram: nós não iremos nos contaminar. Eu me recordo bem, no início da minha fé, era ensinado que aquela pessoa, aquele jovem que fosse para a faculdade, para a universidade, iria se desviar. Foi uma grande falha de todos nós, porque perdemos nesse ensino. Muitas pessoas deixaram de ir para a faculdade com medo, então, de se perder na faculdade. A verdade é que precisava-se, naquele momento, quanto mais cristãos adentrassem a faculdade com uma vida retocada, falando do Evangelho de Jesus Cristo, hoje
é diferente. Nós vemos que o ensino agora é diferente, que o jovem cristão precisa ir para a universidade, precisa se formar, e que isso não é pecado, e que isso não é errado, e que ele, se ele manter-se um cristão verdadeiro, ele não irá se contaminar com ensinos e filosofias contrárias ao Evangelho, mas ele vai ser luz ali na faculdade, ali na universidade, ele vai ser testemunha de Cristo, e ele vai ser ali uma pessoa que vai levar pessoas a Jesus Cristo. Então, nós precisamos sim estarmos inseridos em todas as áreas e falar com ousadia do Evangelho de Cristo. Não devemos jamais fugir à responsabilidade de falar que Cristo liberta, que Cristo transforma. Nós precisamos sim ter testemunho para poder falar e as pessoas crerem no que nós estamos falando. Indo para a conclusão desta nossa pré-aula, nós podemos dizer para você, eu posso dizer para você que o cristão bem instruído na igreja, ele pode fazer grande diferença no colégio, na universidade, no trabalho, na política, onde quer que ele vá, onde quer que ele esteja, ele será reconhecido como cristão, e o nome de Jesus será glorificado através da sua vida por causa do seu testemunho. O nosso modo de viver precisa influenciar a sociedade, precisa influenciar as pessoas a crer no Evangelho, a aceitar a Cristo como Salvador. É isso que o nosso comentarista trouxe para nós hoje através da vida de Daniel, sermos homens e mulheres que crê no Evangelho e que demonstra isso na prática. Que Deus te abençoe grandemente e que você tenha uma boa aula. Eu convido você a continuar nos assistindo na próxima semana, a nossa pré-aula. Nós temos aí uma novidade na nossa pré-aula. Você terá aí algumas fotos que você poderá baixar e utilizar esses slides na tua aula de escola bíblica dominical. Isso vai enriquecer a sua aula. Então, utilize e compartilhe também os nossos vídeos. Deixa aí o seu joinha, deixe também o seu comentário. Eu, à medida do possível, estou respondendo a todos eles com grande amor que eu tenho por vocês, com grande carinho eu respondo a todos, e quero dizer também, estou orando em seu favor, professor da Escola Bíblica Dominical. Que Deus te abençoe, até a próxima.